Estamos muito alegres por termos sido gerados, para dentro desse ambiente glorioso que é o corpo de Cristo. Amém? Isso é glorioso demais, não dá para medir. Quanto mais nós vivemos Cristo Jesus nessa esfera, nesse ambiente que é a igreja, mais nós somos satisfeitos, fortalecidos, encorajados e avançamos. Amém? Gostaríamos de pedir aos adolescentes que subam, que tem atividade para vocês lá. Amém? Os adolescentes, as adolescentes. Jesus é o Senhor. Irmãos, essa conferência está terminando hoje. Uma conferência assim, num nível mais elevado ainda. Amém? E sabemos por ser setembro, nem todos podem ir. Mas aqueles que se esforçam, que pagam preço, que já aprenderam com o irmão Dong no passado, de consagrar. Silêncio, por favor, as crianças, os adolescentes. Amém. Podem sair tranquilos. Ensinou a muitas famílias a tirar 15 dias em fevereiro e 15 dias em setembro, ou 10 dias, para ir à conferência na Estância Árvore da Vida. Todos que conseguiram fazer isso e que têm feito, irmãos, Deus conta com eles nessas conferências, não é? É um preço a pagar, fevereiro e setembro. Eu até falei para a Cláudia, eu liguei para ela e falei: Cláudia, a partir do ano que vem, nós estaremos juntos, nós dois, fevereiro e setembro. A gente vai em janeiro e julho, porque a Pepe, ela quer estar nas conferências, cresceu, nasceu assim, né? E nós já vemos nesse ambiente há anos, de estar em tudo que o Senhor nos deu para vivermos nesse ambiente, nós queremos viver. E isso é importante, porque Deus conta conosco. Amém? Então eu já defini com ela, setembro do ano que vem, ela pode ficar tranquila que nós iremos juntos. Os meninos têm aula, né? Têm trabalho, então, mas ficam aí, porque é difícil tirar, né, férias ou tirar um tempo para ir a essas conferências. Alguns conseguem no mês de setembro, mas fevereiro não vale a pena ficar para trás, não vale a pena ir para outros cantos. Nosso lugar é nessa esfera, na Estância Árvore da Vida, conferência. Então essa conferência, voltando a dizer, ela foi elevadíssima, não é? O nível espiritual estava muito bom. E aqueles que realmente praticam tudo o que se oferece na estância, desde as mensagens, os cânticos, né, adoração ao Senhor, louvor, como também aquelas reuniões específicas, palestras específicas, vale a pena para pegar tudo, irmãos. A gente ganha muita experiência. Amém? Senhor Jesus. Aí a gente queria compartilhar um pouco. É lógico, os irmãos, alguns já vieram da conferência. Eu vim ontem à noite, vários vieram ontem. Alguns estão chegando hoje. Mas domingo que vem terá um momento especial para todos que foram à conferência compartilhar. Amém? Mas gostaria de gastar só uns 20 a 30 minutos para nós valorizarmos, é um encorajamento para nós valorizarmos esse Cristo que alguns irmãos já vieram à frente e falaram um pouco dele, não é? Baseado em Colossenses, capítulo 1, que descreve esse Cristo preeminente, esse Cristo excelente, esse Cristo que detém tudo, que tudo foi feito por meio dele e para ele. Na verdade, Cristo Jesus, amém? Cristo é o ungido de Deus, ungido do Pai, do Abba, não é? Jesus é a sua humanidade, com a qual ele viveu aqui na terra. Ele é um produto da divindade, não é isso? É Deus mesmo, com a palavra viva, que tornou-se carne por meio do ventre da Virgem, através da semente da Virgem, nessa mescla, aí sim desenvolveu uma humanidade pura, santa, do céu,
celestial e nasceu para ser homem. Então, confundiu a muitos, desde a sua gestação, quando estava sendo formado no ventre da sua mãe, até mesmo depois que nasceu. Pode observar que o mundo o odiou, o perseguiu, até mesmo o desprezou. E conforme fala em João capítulo 1, versículos 2 e 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E outra coisa, ali fala que ele é a luz que veio como a palavra viva, que é a vida, ele é a luz. Mas os homens preferiram as trevas do que a luz. Amaram mais as trevas do que a luz. Correto? Senhor Jesus. Então, se nós vemos Colossenses 2, versículo 8, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele fala assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com a filosofia, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Certo? No versículo 6, fala assim, ora, como recebesse Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Amém? Senhor Jesus. Temos várias porções aqui de Cristo Jesus, como a realidade, como o princípio, como a manifestação de Deus, e que Deus, na verdade, depois que Ele fez todas as coisas por meio dEle, depois do seu viver humano, com o objetivo de enfrentar o Gólgota para se entregar em resgate de todos nós, Ele morreu por nós, derramou o seu sangue para nos redimir. Ele fez uma redenção gloriosa e maravilhosa. E o versículo 13 que nós lemos, só queria corrigir uma aqui, que eu tinha pedido do irmão Carlos, desculpa, Carlos? Era o versículo 15, que era para colocar que Cristo é a imagem do Deus invisível. Mas no versículo 3, no Deus invisível, Mas o versículo 13 é que Deus Pai, de acordo com o versículo 12, Ele que nos libertou do império das trevas, amém? E nos transportou para o reino do Filho, amém? Então isso é por meio do Espírito, está vendo? O Pai que já havia nos predestinado desde antes da fundação do mundo, Efésios 1:3, amém? E 4, por aí. E depois, no tempo, quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos separou. Foi muito falado isso na conferência. Paulo fala isso no versículo 16 de Gálatas capítulo 1, que Ele foi separado desde o ventre da sua mãe. Essa é a tradução correta, amém? Todos nós que um dia fomos salvos, o que Deus estava mostrando para nós? É onde nós agradecemos a Deus por ter nascido dos nossos pais, certo? Tem filhos que às vezes tiveram muito trauma, alguns traumas com respeito aos pais. Mas se ele foi salvo, ele deve agradecer, ainda que os pais não tenham sido um modelo, um exemplo. Mas dá graças a Deus porque você nasceu no ventre da sua mãe. Talvez você fora criado pela sua mãe ou não, pelos seus pais ou não. Mas devemos valorizar quando nós fomos gerados, nascemos de novo, nascemos do alto, nascemos do Espírito, nascemos de Deus. Obrigado, Senhor, eu fui formado no ventre da minha mãe, ou eu conheci minha mãe ou não, ou eu fui criado pela minha mãe ou não, se eu tive pai ou não, não importa. Importa que você nasceu e foi cuidado. E no tempo do Senhor, você foi achado, foi buscado onde você estava, onde eu estava, onde nós estávamos, fomos buscados, Ele nos buscou, não é? Nos tirou de onde estávamos, mortos nos nossos delitos e pecados. Aí Ele nos transportou por meio da regeneração
por meio do batismo, tá? Esse versículo 13 aqui tem conotação com o batismo. Ele nos transportou do império das trevas, estávamos debaixo da autoridade clandestina, Pedro tem falado isso. E fomos transferidos para o reino do Filho do seu amor. Quem é o Filho do amor? Versículo 14. Nele, no qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Amém? Não é maravilhoso isso? Então, quando o Senhor nos regenerou, nos gerou com a sua vida, nos gerou com a vida eterna, a vida celestial, a vida espiritual, que é o próprio Deus, a essência de Deus, Deus é vida. Aí nós fomos introduzidos nessa esfera de amor, que é a esfera do Filho. O Filho é Jesus, que Ele é o ungido do Pai, do Abba, Ele é o Cristo. Amém? Então, por isso Paulo descreve quem é esse Cristo no capítulo 1. Versículo 15. Esse Cristo, Ele é quem? A imagem do Deus invisível. E Ele é o primogênito de toda a criação. Depois, durante as mensagens no Alimento Diário, tudo isso vai ser dissertado para nós. Amém? Então não vou gastar tempo aqui. Senão vamos ruminando, temos mesas para ruminar. Aí, nesse Cristo, versículo 16, foram criadas todas as coisas. Amém? Nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. Aleluia! Está vendo? Tudo pertence. Irmãos, desde que Jesus morreu, Satanás teve um fim, certo? O Senhor tornou-se carne, né? De acordo com Hebreus 2,14, para que na sua carne, no corpo da sua morte, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Amém? Então ele pôs um fim, embora os sintomas, os acontecimentos estão aí nesses 2000 anos, mas para Deus é 2 dias, certo? Deus não está preso no tempo. As gerações têm vindo e passado, mas Deus em cada geração tem gerado um povo, não é? Gerado alguns, ou milhares, ou milhões, em cada geração. Ele gera alguns e vai colocando em Cristo. Eles vão sendo assimilados para dentro de Cristo, vão sendo absorvidos em cada geração. E assim vão se formando esse corpo grande, amplo, dos que já dormiram e dos que estão vivos. Cada geração. E nós estamos numa geração final. Eu creio que essa geração nossa, os nossos netos, filhos, nós mesmos, e os que estão com mais idade que nós, todos eles que estão vivos, fazem parte, não é, bom, tem vários aspectos, né, mas vamos falar aqui, desse corpo de Cristo. Amém? Estamos tratando de Cristo, então vamos falar do corpo. Se estivéssemos tratando da igreja, iríamos falar da casa de Deus, o Deus vivo. Mas então, somos membros de Cristo, fomos enxertados em Cristo, estamos em Cristo. Fomos assimilados para dentro de Cristo. Ele nos aspirou para dentro dele, como um grande aspirador. Puxou-nos para dentro dele. E nós estamos testificando, estamos ouvindo, né, as mensagens. O que mais se dá ênfase aqui é que ele tem a preeminência. Antes de estarmos nele, quem é Cristo Jesus para Deus Pai? Ele é o preeminente. E quando volta para nós, aí nós devemos tomá-lo como o primeiro, né? O melhor, aquele que tem primazia. Desde que nós nascemos do Senhor, nós devemos sempre lutar para nos desvencilhar daquilo que nos prende, daquilo que nos agarra na terra, daquilo que nos trava e que impede-nos de crescermos em vida.
de avançarmos espiritualmente. Como nós estamos falando, de estarmos em tudo que Deus nos deu, gloriosamente, essa vida da igreja gostosa, maravilhosa. Seja nas nossas casas, precisamos valorizar a reunião de casa, o grupo familiar, porque nessa pequena reunião nós temos uma abundância de desfrute, de comunhão, tempo para comunhão. Podemos falar, trazer experiências, colocar nossa porção de Cristo, que nós ganhamos no dia a dia. Por isso devemos valorizar. Os irmãos gastaram tempo mostrando a importância da reunião do GFCM. Amém? Senhor Jesus, é onde, quando eu estou apreciando Cristo, é onde eu quero gastar tempo com os irmãos para nós trocarmos experiências. Amém? Ó Senhor Jesus, até me lembrei, anteontem à noite, eu tinha falado com a Vaninha daqui, né, a Vaninha e o Renato, o esposo dela, são de Campinas, né? Que eu ia lá tocar violão. Aí eu esqueci, me arrumei e fui dormir. Aí eu vi no celular que ela tinha ligado 2 vezes. O que é que estava acontecendo na casa dela? O GFCM. Tinha cerca de 18 irmãos e irmãs com a família dela, né? Você era a irmã Deusmira, a sua mãe, cadê ela? A Tânia, a Vaninha, Renato, a mãe do Renato, e alguns casais e algumas pessoas novas que eles têm cuidado ao longo desses meses. Cheguei lá com violão, certo? Esse GFCM nós tivemos muita comunhão, cantamos bastante, fomos até 11h40 da noite. Muito desfrute. E eles estão alegres, né? A Vaninha, mas o Renato. Eles estão cuidando de muitas pessoas novas. Impressionante, irmãos. Então o que nós estamos falando? Que quando Cristo se torna preeminente em mim, a minha primazia, o primeiro ao acordar, certo? Ao me levantar, ou ir para o trabalho, o que for, ou quando volto do trabalho, ou mesmo no trabalho, ou no meio da parentela, se Cristo, Ele tem a primazia em mim, se eu o tomo como o primeiro, o melhor, porque Ele é excelente para Deus Pai. Mas Deus quer transferi-lo para nós. Para nós é desfrute, é comunhão. Esqueçamos de nossas coisas, das nossas lutas e dificuldades do dia a dia. Isso temos que conviver. Mas não é isso que Deus está preocupado. Ele está preocupado o que Cristo é em mim e para mim. Como nós cantamos aí. Cristo é a esperança da glória para mim. Não é? Colossenses 1:27, Luís 28. Mas no dia a dia, eu o tenho como primeiro, o melhor. É o centro do meu viver. Senhor Jesus, isso é que importa para Deus. Isso fará diferença na sua manifestação. Amém? Se nós deixarmos para o último dia, ou nos últimos dias como agora, nós estamos vendo as catástrofes. Agora imagina, mais de 6 milhões de pessoas saíram da Flórida. Ainda tem gente na estrada, é muito carro, não tem para onde ir, tem que sair de lá. Porque o tufão, o furacão está chegando. Já fez um arraso no Caribe. Cuba pegou umas áreas ali, ainda não se sabe quantos morreram. Porque aqueles que não têm capacidade de sair para um lugar mais alto, vão ser levados, é como o dilúvio. Agora imagina se eu deixar para buscar Cristo nesse momento. Não tem, eu vou entrar numa ansiedade, numa luta, num desespero, cadê? Aí não adianta Bíblia, não adianta oração, não adianta nada. Tem que fugir da situação. O Senhor não falou? Para os judeus, na manifestação dele, ele fala que aquele que subiu no eirado, está falando para o judeu, não desça para buscar alguma coisa. Senhor Jesus, irmãos, vejam bem na Venezuela, né? Nós vimos lá, nós ficamos muito tocados e assim, sentidos pelos irmãos venezuelanos. Os que podem sair, estão saindo da Venezuela. Já mais de 3 milhões já saíram da Venezuela. Mas e os que não podem sair, não têm condição de sair? Sabe o que está acontecendo com eles? Por falta de medicamentos, por falta de alimentos. Estão morrendo.
até mesmo irmãos nas igrejas. Então foi feito um SOS agora, né? Para levantar medicamentos, não é isso? E alguns valores financeiros foram levantados, e ainda até mesmo irmãos que têm drogaria, que podem comprar medicamento mais barato, e ainda tinha mais de 30 irmãos ali da região da Amazonas e Roraima. Até eu senti no meu espírito de dar um pulinho em Roraima e levar uma caixa, porque eu posso comprar uma passagem barata. Dar uma corrida lá, porque ali é por onde os irmãos vão por terra, fica a 140 quilômetros da divisa, né? Entram na Venezuela, por exemplo, uma cidade que nós estivemos lá que chama-se Santa Helena, tinha uma igreja lá. Certamente eles vieram embora para Roraima. Pacarama, né? Pacarama e... acho que é Pacarama, esqueci o nome. Passando nessa cidade. Tem mais 2 cidades. Eles vão se instalar ali e depender de misericórdia, de pessoas, irmão, para ganhar comida, porque emprego também não tem. Roraima, irmãos, nós rodamos ali, 80% daquele estado pertence aos índios. Só 20% daquelas terras são dos brasileiros. Aliás, índios são brasileiros. São, assim, dos povos comuns. Está vendo? Então não tem nada naquelas terras. E a cidade Boa Vista, nós estivemos trabalhando lá, é uma cidade de 300 mil habitantes. Então, irmãos, nessas situações, tanto Venezuela, fome, não é? Por causa do sistema de governo. México, terremoto, justamente onde tem mais crentes. E ainda, esse furacão passando pelo Caribe e chegando na Flórida. Se você ficar ligado nos meios de comunicação, é direto eles dando informações. Mas precisamos ver isso e checar a nossa experiência. Como eu estou? Como está a minha família? Como está a minha vida da igreja? Como está o meu desfrute de Cristo? Como está a minha comunhão com os irmãos? Eu tenho que olhar para mim, irmãos. O Brasil tem uma situação política, né, socioeconômica, tem um problema. Né, a coisa está aí. Nós estamos lutando em oração porque Deus precisa da América do Sul. Talvez ele esteja fazendo algumas limpezas para preparar esse grande deserto para acolher todos aqueles que virão para buscar refúgio. Brasil e os demais países da América do Sul. Então, irmãos, uma coisa eu toquei nessa conferência. Eu até pedi perdão para o grupo de cooperadores. Eu nunca saí da estância no sábado. Sempre saio no domingo depois que acaba tudo. Como a passagem estava barato para retornar no sábado, eu não criei, comprei para o sábado. Me arrependo. Então eu pedi perdão para todos. Porque essa porção que o Senhor me deu, de estar nas conferências, tanto aqui, regional, micro-regional, regional e internacional, eu não quero perder. Enquanto eu respirar nessa terra, meu negócio é vida da igreja, são os irmãos, famílias, grupo familiar e em tudo que Deus nos der. Não vale a pena perder. Amém? Senhor Jesus. Então o que nós queremos tocar é isso. Cristo para Deus, Ele detém tudo. Mas você e eu estamos nele? Aí no aspecto de desfrute, de comunhão, de intimidade com Ele, estamos? Nós temos que todo dia, irmãos, nós temos oportunidade. As exortações em amor são para nós nos despertarmos e ajudar muitos irmãos que estão por aí. Ajudá-los, irmãos, desfrute Cristo ao máximo. Não perca tempo. Se o seu trabalho, eu já falei isso aqui, é impossível que Deus vai deixar você passar fome. Se seu trabalho te impede de desfrutar Cristo, é melhor orar ao Senhor. Senhor, dá-me um trabalho onde eu possa te desfrutar. Não estou de acordo com isso aqui. Dá-me um outro negócio para eu ganhar muito dinheiro e ofertar ao Senhor. Mas esse aqui está me atrapalhando. Você acha que Deus não vai fazer isso? Que é o seu trabalho, você, em relação a tudo que Deus tem, para que você seja um canal para fluir, para descarregar esse encargo dele. Você é um canal, você é um vaso muito importante. Senhor Jesus. Então, irmãos, esse Cristo excelente
versículo 16 que nós estávamos falando, que tudo está nele, tudo foi encabeçado por ele, mas depende de nós. Nós vimos em Efésios 1:10. Efésios 1:10 mostra: se eu estiver encabeçado em Cristo, todas as coisas à minha volta estarão encabeçadas em Cristo. Amém? Porque Ele, Cristo, Ele é antes de todas as coisas, versículo 17. E nele tudo subsiste. Ou seja, tudo veio a existir, tudo foi criado, tudo foi formado. E até mesmo nós que somos a geração espiritual, celestial, não somos da terra, como o Miguel liberou a mensagem, mostrando que nós somos do alto. Amém? Você não é da terra mais, você é do alto. Você é espiritual, você é espírito, você é de Deus, você é do alto, é do sublime. Amém? Nós somos dele, pertencemos a ele, estamos nele, não podemos nos distrair, porque qualquer coisa nos distrai e nos tira dele. E os irmãos falaram muito sobre os meios sociais, as redes sociais. É o que mais o diabo está usando hoje para distrair os filhos dele. Os do mundo já estão no mundo, se distraem com isso, se envolvem muito com isso. Mas nós não, devemos estar atentos. Os meios, as redes sociais nos distraem de Cristo. Depois, quando assustamos, não temos mais aquele gozo e frescor de ler Bíblia, não temos mais aquele prazer de ler um livro, de orar, de ter comunhão com os irmãos, de ter comunhão com o Senhor. Por quê? Meu coração foi se esfriando pouco a pouco. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, irmãos. Tem um versículo muito importante, 2 Coríntios 4:4. Eu vou parar aqui. Capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Paulo também havia dito para os coríntios, essa situação presente, né? O diabo com os departamentos, com o sistema, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual, quem é Cristo? João Miguel tinha falado aqui, se Cristo é a imagem de Deus, Ele é a manifestação gloriosa de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós já estudamos no passado. Ali deixa claro que nós fomos feitos à sua imagem. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Amém? Qual é a nossa imagem? É Deus nos três aspectos que está falando. O Pai, a Palavra e o Espírito. Amém? Se Cristo é a imagem de Deus, o que você é de Cristo? A imagem de Cristo. Nós estamos sendo formados, não é? Capítulo 8, 29 de Romanos. Romanos 8, 29. Nós já estudamos, vamos voltar a estudar. Não, é o versículo 30. E ao que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, esse também justificou, e aos que justificou, esse também glorificou. Amém? Aí o versículo 29. Exatamente, o versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a quem? A imagem do seu? Está vendo? Então, se Cristo é a imagem do Deus invisível, você e eu somos a imagem de quem? Do Filho. Amém? Ainda não alcançamos. Talvez você alcançou 30%, outro alcançou 40%, outro 50%, outro 60%, outro 70%, outro 80%. Mas uma coisa eu lhes digo, se nós insistirmos em viver Cristo na comunhão, no desfrute, reuniões, conferências, comer palavra, orar, gastar tempo, sabe o que acontece? Mais eu estou sendo conformado à imagem de Cristo. Amém? Então 2 Coríntios 3 deixa claro para nós já estudamos, foi até dentro do alimento diário hoje, a porção de hoje mostra isso. E todos nós com o rosto
desvendado, contemplando e refletindo. Tem outra passagem, né? Contemplando, você contempla e reflete. Amém? Como por espelho, a glória do Senhor. O Senhor aqui é Cristo, amém? Está de acordo com o versículo 14 em diante. Quem é o Senhor? Cristo. Nós estamos contemplando Cristo, comunhão com Cristo. Porque Ele é a imagem de Deus, Deus está nele. Então quando eu toco nele, eu entro nele, aí eu recebo a sua manifestação gloriosa. Eu contemplo na sua glória, eu desfruto. Isso é que é apreciação. Você começa a apreciar Cristo e fala assim, vale a pena, por que eu estou perdendo tempo? Estou sendo um tolo, perdendo tempo com as coisas da terra. Eu posso lidar com as coisas da terra, mas não posso me prender a elas. E elas não podem me prender. Amém? Então eu estou absorvendo Cristo, comunhão com Ele, mas eu estou sendo conformado à sua. Então o versículo continua, né? Somos transformados e conformados, tá? De glória em glória, na sua própria imagem, como a imagem do Senhor, porque Cristo não é o Espírito. Versículo 17. Ora, o Senhor que é Cristo, versículo 14, tá? 15, tudo está mostrando. O Senhor é Cristo, amém? E quem é Cristo como o Senhor? Ele é o Espírito, amém? Então, se Ele é o Espírito, e nós estamos em comunhão com Ele, recebendo mais das suas porções, suas riquezas, por Ele mesmo, que é o Espírito, aí nós estamos sendo transformados à sua própria imagem, como a imagem do Senhor, o Espírito. Não é glorioso isso, irmãos? Não é maravilhoso? Eu vou parar aqui, ó. Eu estou impressionado, e também tudo que aconteceu na instância, até mesmo Deus provê, ainda deixar o irmão Dong ali como, em libação, sofrendo no hospital, aguardando a conferência, para que ele fosse velado ali na estância Árvore da Vida, um ambiente que ele, mas o irmão Samuel Mar, deram a vida para adquirir, e sendo os exemplos e modelos em ofertar, para hoje nós temos ali numa cidade. A estância Árvore da Vida é uma cidade. Então ele pôde ser ali, né, ter ali uma solenidade, né, para o seu, o velório, para a sua morte, e a família toda ali como um modelo e exemplo também, toda a família do nosso irmão. Está vendo? E os irmãos tiveram privilégio. Por exemplo, os irmãos da África, lá de Angola, vieram. Veio o Miguel Neto, que mora na África do Sul, veio Jumance com a esposa, o seu filho que está chegando aí com os meninos, o Manuel. Eles vieram e eles são os primeiros frutos da África. Dentro daquele encargo do irmão Dong de 1999, de ver o mapa mundi e ver que a África, o continente africano, é realmente um tipo de um feto que está sendo formado, mostrando que lá também Deus quer gerar filhos maduros, amém? E ainda sobre essa cerimônia, né? Os irmãos lá em Angola e em alguns países, o que eles fazem? Eles estão pelo YouTube vendo todo aquele cenário que aconteceu na instância. Eles estão ali como se estivesse velando, certo? E sem respeito, porque nos países da África tem essa tradição de velar um corpo uma semana, um mês, certo? Isso já vem de tradição de Abraão, não é? Então, isso, irmãos, mostra que quando Deus tem um servo e Deus faz muito por ele, ele é digno de ser honrado, né? E com a família, por tudo que fez. Então, ali, de certa forma, Deus abençoou tudo que foi feito, e Deus liberou também, depois da morte do nosso irmão, Deus liberou os seus servos, né? O Pedro Dong e o Ezra Mar, e mais dois apoiadores, que é o Miguel e o André Dong, estão ali dando suporte, não é? Aos dois que hoje estão avançando nesse encargo de conduzir as igrejas, e todos os cooperadores no mesmo espírito, com a mesma alma, ecoando esse encargo, unânimes, para levar por toda a terra habitada, está vendo? Deus nos deu tudo isso, vamos jogar fora? De maneira alguma,
Precisamos sustentar e carregar nos ombros e levar avante que Deus precisa de nós, amém? A igreja em Belo Horizonte, Deus espera muito da igreja. Deus precisa da igreja aqui, de todos os irmãos e irmãs, amém? Vamos nos encorajar mutuamente.